Gênesis 37, o tema da mensagem: você não foi enterrado, você foi plantado. Você já vai entender o que Deus tem para te ensinar. Gênesis 37, primeiro livro da Bíblia, versículo 18. Gênesis 37, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler na versão NVI. No telão está a versão Almeida Revista atualizada, tá? Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Versículo 21, quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-los das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, jogue-no naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Versículo 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Preste bem atenção no versículo 23. O que eles fizeram? Arrancaram a sua túnica. Versículo 24. Agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levaram para o Egito. Posso ouvir amém na igreja? Meus amados, preste bem atenção. Antes de eu chegar nesse versículo 18, só queria falar algumas coisas para vocês. Eu tenho certeza que muitos já ouviram falar de José. E quando nós falamos de José, nós falamos de sonho. Então nós entendemos que Deus pode falar conosco através de sonho. Mas nem todo sonho é Deus falando. Nem todo sonho, seja ele bom ou ruim, seja alguma coisa que está querendo lhe avisar. Perdão. Às vezes as pessoas sonham alguma coisa, já ficam preocupadas por aquilo que sonhou. Sonhou que vai morrer, sonhou que aconteceu, sonhou que estou sendo atacado por uma cobra e assim por diante. Temos que tomar cuidado. Porém, eu aprendi com Deus nessa questão de sonho. Eu posso estar sonhando algo que não seja bom, mas o Senhor Jesus me deu autoridade para derrubar, cancelar toda obra do mal. Se o sonho está querendo dizer que o diabo está preparando algum ataque, Deus através do sonho está me avisando, eu posso sim, no nome de Jesus Cristo, cancelar. Não você ficar preocupado, ficar o dia inteiro pensando, meu Deus, o que vai ser? Não, você pode sim cancelar. Mas também Deus, ele pode falar comigo, com você, através de sonhos que possa estar avisando de que algo está preparando para acontecer. E os irmãos de José odiavam já José, porque a Bíblia vai dizer que depois que ele contou este sonho, a Bíblia vai dizer que eles passaram a ter mais raiva dele ainda. Então quer dizer, isso está no versículo 11. Então se eles passaram a ter mais raiva dele ainda, ou algumas traduções falam ciúmes, é porque já existia ódio no coração deles. Eles já tinha algo contra o seu irmão José, porque a forma que seu pai o vestia, que era Jacó, era a demonstração de amor que o seu pai tinha por ele. Olha que lindo. Vou mostrar para você. Entre os 12 irmãos, Jacó era a diferença. O seu pai tinha um olhar diferente para ele, e a forma que o pai o vestia demonstrava o tamanho do amor que o pai tinha por ele. Então você veja que seu pai deu para ele uma túnica diferente, e esta túnica que o pai o vestia incomodava seus irmãos, mas não só pela túnica, mas da forma que o pai tratava. Eles não admitiam da forma que José era tratado pelo seu pai. E quando ele
conta o sonho que ele teve, pronto. Ali, seus irmãos enfureceram, já começaram a ficar com raiva de José. Escute isso. Só que José, uma das coisas que ele era também odiado pelos seus irmãos, era ser diferente. Fale comigo assim: ser diferente. Basta você ser diferente que pronto. Basta você ser totalmente fiel ao Pai, que tem demonstrado o amor por você. Basta você ser uma pessoa diferente, que alguns vão se incomodar com você. Assim era com José. O pai o tratava bem, mas José não se preocupava em ser diferente. Ele estava preocupado se outros gostavam ou não, os seus irmãos, de ser diferente. Fica um conselho para você: não se preocupe o que pensam, o que acham de você. Não se preocupe com o que falam de você. Nós temos que nos preocupar o que Deus tem falado de nós. Nós não estamos aqui para agradar A ou B, nós estamos aqui para agradar aquele que nos chamou, o Senhor. Então preste bem atenção: da forma que Deus lhe ama, Ele vai ter demonstrações de amor por você. Até mesmo fazendo algo diferente na sua vida em que outros não acontecem. Assim era com José. Só que José, ele não se preocupava em receber críticas. Fala assim comigo: ele não se preocupava em ser criticado. Meu irmão, tem gente que não aguenta uma crítica. Tem gente que não aguenta ser criticado por algo. Escute uma coisa: nós temos que ter coragem de ser diferente. José tinha coragem de ser diferente. Ele não era igual aos seus irmãos. E aqui vai nos mostrar que José, ele não estava atrás dos seus sonhos. Os sonhos seguiam José. Fala assim comigo: os sonhos seguiam José. Por que os sonhos seguiam José? Porque os sonhos de Deus é maior do que o meu sonho e do seu sonho. Então tem sonhos que o Senhor tem sobre a sua vida que vão seguir você. E aqui nós vamos ver que os seus irmãos, a primeira coisa, quando avista José, vai dizer: lá vem o sonhador. Olha o que incomodava eles: lá vem o sonhador. E já planejaram o quê? Matá-lo. Vamos eliminar José, ele é problema. E o que eles fazem quando José chega? Arranca-lhe a túnica. Tira aquela túnica, porque incomodava. Pode até tirar. Pode até tirar. Eles podem até arrancar a túnica de José. Só que não muda o que Deus tinha na vida de José. Pode até tirar alguma coisa de você, mas não muda o que Deus tem na tua vida. Quem está aqui comigo dá glória a Deus? Vou falar de novo. Pode até querer arrancar algo de você. Pode até se incomodar com algo na sua vida e tentar te atrapalhar. Mas eu tenho esta boa notícia. Alguns pensam que Deus é na tua vida por aquilo que você tem. A promessa não estava na roupa de José. A promessa estava sobre ele. Então veja, a promessa de Deus está sobre você. Pode arrancar a túnica, mas a promessa não. Vou falar de novo. Pode arrancar a túnica, mas a promessa... Vamos falar de novo? Pode arrancar a túnica, mas a promessa não. E eles arrancaram a túnica. Qual era a túnica? Que o pai fez com amor, algo que o pai deu. Então de repente você fica falando: meu Deus, me prejudicaram, perdi tal coisa por causa de tal pessoa. Só arrancou a túnica, mas não arrancou o que Deus tem na tua vida. Tentaram planejar matar José. Fala assim comigo: matar José. Só que pegaram José, jogaram ele num buraco sem água, seco, perigoso. Um lugar perigoso. Então quer dizer, humanamente falando, José estava encurralado. Nem para frente, nem para trás, nem para os lados. Mas só que a parte de cima estava aberta. Pode fechar todas as portas para você, mas o céu não fecha um. Pode fechar as portas que quiserem, pode tentar te prejudicar, cercar, mas fala comigo: o céu não pode fechar.
Agora veja, qual que era a intenção dos irmãos jogando no buraco? Enterrá-lo. Enquanto para os irmãos estou enterrando José e enterrando os seus sonhos, para Deus era o quê? Estava sendo plantado. Vou falar de novo. Enquanto os irmãos olhavam, jogamos ele no buraco. Acabou. Mas para Deus era um início. Era um novo tempo. Uma nova estação. Para os irmãos era o fim. Para Deus era o quê? Início. Enquanto para alguns era o fim, para Deus era o início. A visão do homem é: estou enterrando. Mas Deus está dizendo: não, está sendo plantado. Estão enterrando o teu sonho. Não, Deus está dizendo: não está enterrando nada, está sendo plantado. Fala assim comigo: não está enterrando nada. Fala assim: está plantando. Para os seus irmãos, pode ser que Deus está falando com alguém aqui. Para os seus irmãos era o fim dos sonhos, mas para Deus era o início dos sonhos. Deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente nós temos um arqui-inimigo que nós chamamos de Satanás. E muitas vezes ele leva pessoas fracas espiritualmente a cometer essas coisas. Veja quem estava tentando prejudicar José. Não eram pessoas distantes. Não eram pessoas que José não conhecia. Eram pessoas da sua própria casa. Eram pessoas que faziam parte da sua família. Então não fique pensando ou ficando com esse coração amargurado por alguém tão próximo que um dia você fala: me doei tanto, e de repente algo lhe aconteceu, a impressão que se dá o quê? Naquele momento mais difícil da sua vida, alguém pensou: não vai aguentar. Acabou para ele, acabou para ela. Ou seja, os seus sonhos foram enterrados. Só que Deus permitiu que acontecesse, que José fosse jogado naquele buraco. Porque para os seus irmãos tudo estava acabando, mas Deus ia começar algo novo. Fala assim comigo: algo novo. Quando uma semente ela cai na terra, é aí que ela vai cumprir o quê? O seu papel. Para que eu possa semear, que eu possa colher, uma semente tem que ser plantada. Então José estava sendo o quê? Plantado. E dentro do buraco, quando você abre um buraco para colocar uma semente, você tem um buraco, um lugar escuro, aonde é colocado sujeira, terra, para que esta semente venha brotar. Para muitos, o que será desta semente? Para muitos, será que vai ser? Então veja, eu não sei o que está lhe acontecendo, o que você está vivendo. Eu não sei qual situação você está passando, mas a impressão que dá, aquilo que eu tanto sonhei, parece que foi enterrado. Não, Deus trouxe você aqui hoje para te dizer: tem nada enterrado na sua vida, só foi plantado para um novo tempo que está chegando para você. Tem glória a Deus aí? Fala assim comigo: é só um novo tempo que está chegando. Vamos enterrar o sonho. Mas Deus está dizendo: não, vocês estão plantando. Fala assim comigo: plantando. Os irmãos José estavam contentes. Os irmãos José dizendo: pronto, matamos, acabamos com ele, vendemos eles a uma caravana de ismaelita. Agora quando eles chegam para o seu pai Jacó, e fala assim: José morreu. E José não estava morto. Eles simplesmente pegaram o sangue de um animal, que é parecido com o sangue humano, sujaram aquela vestes, aquela roupa, aquela túnica, e apresentaram para o seu pai. E o seu pai, simplesmente, ele começa a declarar: minha vida acabou, minha vida acabou. Preste bem atenção, queridos, toma cuidado que chega aos teus ouvidos. Cuidado o que falam para você.
porque o que chegou no ouvido de Jacó era uma mentira. Cuidado em quem você confia. Cuidado que vem falar para você para tentar enterrar também teu sonho, fazer você pensar que é o fim. E Jacó, ele não procura saber o que estava acontecendo. Então, para o seu pai, o seu filho foi sepultado. Mas veja, acabou. Mas para o Senhor estava sendo o quê? Plantado. Fala assim comigo, plantado. Fala assim comigo, nada foi enterrado na minha vida, mas Deus está começando um novo tempo na minha vida. É verdade. Agora veja comigo lá em João, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 12, para você entender sobre essa questão da semente. João 12, versículo 24. João 12, versículo 24. Olha o que diz o versículo 24. Digo verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quando uma semente é enterrada, é feito um plantio, aquela semente morre, e daquela semente nasce o quê? Fruto. Agora você veja que Jesus está dizendo aqui, olha, se morrer, entrar, cair num lugar escuro, pode brotar algo novo. Algumas pessoas pensam que na sua vida, seu sonho acabou. Mas Jesus está mostrando aqui o que é uma semente, para que brote algo novo. Uma porta se fecha, uma outra melhor vai se abrir. Algo que para você acabou, Deus estava dizendo para você, não fique falando que está acabado. Porque nós temos costume de dizer diante de uma notícia, minha vida acabou, está tudo acabado. Diante de uma situação que veio, algo que aconteceu, você já começa a declarar que é o fim, e Deus está dizendo assim, não, foi necessário cair esta semente, dar a impressão que tudo estava sendo enterrado. Eu permiti, para que você venha entender o que é dar muito fruto. Olha o versículo 25. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo conservará para a vida eterna. Fala assim comigo, quando existe mudança na minha vida, eu não me conformo mais. Sabe, quando nós deixamos de amar o mundo, nós estamos aptos e habilitados para o novo tempo. Se eu continuo, como Jesus está dizendo aqui, no versículo 25, amando a sua vida como ela é, nós vamos perdê-la. Mas quem odeia a sua vida neste mundo vai preservá-la. Veja que interessante, como que o Senhor tem algo novo para dar à sua vida, se dentro de você tem coisas que você ama, o que Deus não ama. Tudo bem, agora o glória a Deus diminui, mas o glória a Deus não é para mim. Glória a Deus tem que sempre ser para Jesus. Quando chega nesta parte de nós entender que Jesus está querendo dizer perder a nossa vida, não é nos matar, literalmente, morrer, mas existe uma vida que muitas vezes queremos levar que não está alinhando com a vontade de Deus. Eu continuo insistindo,
Mas se eu deixar morrer esta vida, eu posso dizer que eu nasci de novo. O que este povo está fazendo aqui hoje? Nascer de novo. Eles estão morrendo para este mundo, para que algo novo comece a surgir na vida deles. Nós queremos que Jesus faça algo novo na minha vida, mas minha vida continua sendo a mesma. Eu quero que Jesus, Ele mude a minha história, mas eu continuo sendo o mesmo. Tem as mesmas práticas. Por favor. Religião não muda ninguém. Religião não transforma ninguém. Pastor não muda ninguém. Uma vez uma pessoa me disse assim: opa, apóstolo, o senhor mudou minha vida. Eu falei: então você continua a mesma coisa, porque eu não mudo a vida de ninguém. Só há uma transformação na minha vida quando essa vida que eu amava, eu a deixo. Nós podemos ver aqui que Jesus está dizendo algo, não é um pastor que está dizendo, é o próprio Senhor Jesus. Na minha Bíblia está em letras vermelhas, então quando está em letra vermelha é Jesus falando. Jesus está dizendo assim, uma simples palavra: não ame a vida que você está vivendo. Para com isso hoje. Não ame mais essa vida. Perda essa vida por mim. Se perder por mim, pode ter certeza que algo novo vai nascer de você. Mas se você não perder isso que você ama, não tem como. Ah, mas eu sou desse jeito, eu falo desse jeito, eu não tenho paciência, quando eu tenho que falar eu falo. Perde isso que você ama. Perde. Ah, mas eu sou explosivo, eu não consigo segurar. Perde isto que você ama. Porque se você não perder isso que você ama, não tem como nascer algo novo. Tem que morrer a semente. Versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me onde estou. O meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Fala assim: quem serve a Jesus honrará o Senhor. Agora Jesus fala aqui: se alguém me serve, siga-me. Agora eu te pergunto, qual foi o caminho de Jesus? Deixa eu te ajudar a fazer você lembrar. Coloca para nós em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Qual foi o caminho de Jesus? Nós estamos falando de uma semente que morreu, foi enterrado, para que algo novo ressurgisse. Esses irmãos que estão aqui, não sei, mas pode ser que de alguém eles podem ter ouvido. Para que batizar? Para que tomar essa decisão? Para que isto? Eles estão dizendo assim: eu não amo mais a vida que eu tinha. A vida que eu amo é esta agora. É servir a Jesus. E Jesus fala isso: aquele que me serve precisa me seguir. Então vamos lá para a Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Embora sendo Deus, não se apegou, não exigiu as coisas de Deus sobre a vida dele. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura. Continua. Humana. Olha o caminho que Jesus seguiu, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Segura um pouquinho aí na tela. Do 5 ao 8.
A Bíblia vai dizer que Jesus se tornou semelhante aos homens. Na terra 100% Deus, 100% homem. Ok? Não exigiu nada. Não se apegou aos seus direitos como Deus. Nada. Se esvaziou de si mesmo. E veio estar entre nós. No versículo 8 fala que ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Do versículo 5 a 8, o que acontece aqui com Jesus? Desceu. Fala assim comigo, desceu e desceu. Agora veja o versículo 9. Contudo, foi por causa disso que Deus o levou até a mais alta posição. Lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E no versículo 11 diz: e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora veja, fala assim comigo, dos 5 ao 8. Fala, dos 5 ao 8. Jesus desceu e desceu. Morte. Do 9 ao 11. Fala, do 9 ao 11. Subiu. A vida é assim. Desce. Aí Jesus fala agora: sobe. Não. Você chegou aqui, você não está entendendo que você só fez isso. Desceu. Mas Jesus está dizendo agora: se prepara para. Não, está devagar. Fala comigo. Jesus desceu. E depois, olha para dois irmãos e fala assim: assim será você. Se algum momento você desceu, mas se prepare para subir. Você está aí para dar um glória bonito agora para Jesus? Fala assim comigo: os meus sonhos, a minha vida, nada foi enterrado, mas foi plantado. Para finalizar, José depois fala em Gênesis 50, 20, ele fala para os seus irmãos. Agora eu entendi uma coisa. Não foi vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus. Porque agora eu entendi, porque aquilo que para vocês era mal, Deus transformou em bênção na minha vida. Para vocês que era o meu fim, Deus transformou isto em bênção. Então escute uma coisa: todo mal que tentam contra ti se transforma em pronto. Para que se vingar? Para que perder a graça? Para que tirar satisfação? Para que ir bater na porta, mandar WhatsApp, mandar áudio xingando, falando eu vou isso, aquilo, eu tenho que... Para quê? Você nunca vai chegar aonde Deus tem. Jesus, para poder subir, teve que ter morte. Se não tivesse morte, não ia acontecer o que Deus fez. Deus o exaltou. E nem reivindicou aquilo que ele era, Deus. Mas se humilhou, se esvaziou de si mesmo e se fez homem, para que eu e você estivesse aqui hoje, neste culto, olhando para dentro de nós, enxergar quem nós somos. Lembra aquele dia que tentaram enterrar teu sonho e você perdeu a graça? Lembra?
Lembra que aquele dia que fizeram mal para você e você guardou um rancor aí nesse coração? Até hoje você não perdoa essas pessoas que fizeram mal. Até hoje. Quando nós descemos as águas, nós estamos matando o nosso velho homem. José, ele fala assim: Deus tornou aquilo que vocês fizeram de mal em bênção, porque eu estaria aqui por vocês. Fique tranquilo, não foi vocês o culpado, está tudo muito bem. Então José estava com o coração limpo. Tem pessoas que a vida dele está paralisada. Repare para você ver. Você quer ver se uma pessoa que ela não é curada da alma, há uma ferida aqui dentro? Eu não digo todas, mas a grande maioria são agressivas. Não leva desaforo. Se alguém faz alguma coisa, ela devolve, porque dentro dela tem uma ferida, e essa ferida pode ser de infância, pode ser de adolescência. E quanto você deixar essa ferida na sua vida aberta, essa semente não brota. Jesus morreu, ressuscitou. José entendeu que não foi seus irmãos, foi Deus. Tem coisas que Deus permite acontecer para que você seja plantado. Você quer saber qual foi o pior momento de Jesus? Me pergunte qual para me encerrar. Jesus teve 3 momentos cruciais na vida dele. 3. Primeiro, deserto. Mateus capítulo 4. O homem sendo tentado. Ele estava com fome. E o diabo vai oferecer o que para ele? Transforma essas pedras em pães. O diabo vai tentar Jesus em qual momento? No final dos 40 dias. Jesus transformou as pedras em pães? Não. Porque ele sabia que se transformasse aquela pedra em pão, futuramente ela voltaria a ser pedra na vida dele. Não faça o que é para Deus fazer, porque senão só isso que você está tentando transformar vai voltar a ser pedra. Segundo momento, Getsêmani, lugar de abandono, lugar onde ninguém está vendo o que ele está passando. Você pode estar no Getsêmani, ninguém sabe o que você está enfrentando, o que você está passando, mas só que naquele momento, como no primeiro Deus mandou os anjos servir Jesus no deserto, no segundo momento Deus manda o anjo para confortar Jesus. Mas no terceiro momento mais crucial de Jesus foi a cruz, porque a cruz do Calvário é onde todos estavam vendo como estava o estado de Jesus. Todos viram Jesus ferido, cuspido, nu, todo machucado. Ou seja, cruz do Calvário, a vida de Jesus estava toda exposta. Esse é o momento mais crucial de Jesus. Então o que aconteceu na cruz? Morreu. Mas daqui a pouco algo acontece. No terceiro dia subiu. Se a tua vida está toda exposta, todo mundo sabe o que está te acontecendo, do pior, se prepare para começar subir. Tem alguém aqui para dar glória a Deus? Fala assim comigo: chegou a hora de ver a semente que pensaram que estava morta, mas só estava plantada, vai começar a dar fruto. Fala assim: mês de agosto começa o tempo de colher com alegria. Você pode ficar de pé dando glória a Deus?